consumir a vitória dela. Quer um exemplo disso aqui que o missionário está falando? Veja Davi contra Golias. O Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele não tinha nem entrado na batalha ainda. Ele já vira para Golias e fala assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele já tinha entrado na batalha? Não, mas ele já tinha assumido o quê? A vitória. E ele já estava falando como um vitorioso. Está entendendo, sim ou não? Então, independente de você ter entrado na batalha ou não, do tamanho do gigante, o que importa é a maneira como você está falando. Todo mundo pode ser vitorioso ou pode ser derrotado até antes de entrar na batalha. Olha só, continua. Ao afirmar que não tem fé suficiente para obter uma bênção, a pessoa dá condições ao inimigo para continuar oprimindo-a. Assim, ele se fortalece e completa sua nefasta obra de destruição. Então imagina, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra. Existe, você não pode ver, mas existe uma batalha no mundo espiritual. O que acontece? Dependendo do que você fala, você fortalece a obra de Satanás no mundo espiritual. E dependendo do que você fala, você fortalece e coopera com a obra de quem? De Deus. Vou repetir, presta atenção nisso. Dependendo do que você fala, você coopera e fortalece a obra do diabo. E dependendo do que você fala, você fortalece e coopera com a obra de quem? De Deus. Então pensa um pouquinho aí. As 2 últimas semanas aí, o que você andou falando? Presta atenção. Você cooperou, pelo que você vem falando aí nas 2 semanas, nas últimas semanas, no último mês. Você cooperou mais com a obra de Deus ou com a obra do diabo? Responde para você mesmo. O que você vem falando, vou perguntar de novo. Nas últimas semanas, nos últimos dias, o que vem saindo da sua boca, tem cooperado mais com a obra de Deus ou com a obra do diabo? Responda para você mesmo. Isso tem que ser preocupante? Tem, irmão. Tem, porque tem gente que está dando para Satanás armas contra si mesmo por causa daquilo que fala. Isso é muito sério. Continua. Aquilo que dizemos, presta atenção nisso, invariavelmente transforma-se no que seremos ou teremos. Olha como isso é forte. Aquilo que dizemos transforma-se invariavelmente, transforma-se no que seremos ou no que teremos. Eu estava falando de manhã que hoje eu estou vivendo coisas que eu falava um tempo atrás, porque eu aprendi isso que eu estou te ensinando. E daqui a um tempo, escreva o que eu estou te falando, eu estarei vivendo coisas que hoje eu estou falando. Hoje eu estou falando delas só. Hoje eu estou dizendo apenas, daqui a um tempo eu estarei vivendo, porque eu acredito no poder que há nessas palavras. Quem está entendendo, diga amém. Pode ser quem for. Aqui o missionário diz, invariavelmente, ou seja, seja pastor, obreiro, 30 anos de igreja, está começando hoje. Irmão, tudo começa pelo que você está falando. E ele diz assim, ó, por isso, quem só fala em fracasso e sofrimento, concede às trevas o senhorio da sua vida. Usar expressões pessimistas dificulta a percepção das dádivas que o Senhor tem reservado para nós. É a mais pura verdade. O que ele está querendo dizer? Irmão, quem só murmura, quem só reclama, não consegue perceber as coisas boas que Deus está dando. Vou te dar algum exemplo. A mãe que só reclama do filho, ou o pai que só reclama da filha, ele não consegue perceber o que tem de bom naquele filho. Não adianta, porque ele aprendeu, o que ele fala tapa a visão dele. A mulher que só reclama do marido, o marido que só reclama da mulher, não consegue ver o que tem de bom no cônjuge. Pessoa que só reclama do trabalho, ele não consegue ver o que tem de bom naquele trabalho. Mas tem, pastor? Sai para ver se no outro dia não tem um monte de gente para ocupar a sua vaga. Tem ou não tem? Claro que tem. Mas a pessoa não consegue. A pessoa que só fala mal da cidade onde mora, ela não consegue ver o que tem de bom na cidade. A pessoa que só fala mal da igreja, ela não consegue enxergar o que tem de bom na igreja. E em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, em qualquer situação é assim. Então, meu irmão, presta atenção, cuidado, para de murmurar e de reclamar, porque isso está impedindo você de ver as coisas boas que Deus colocou na sua vida. Amém? Continua. Se os nossos lábios determinarem aquilo que o próprio Deus diz, desfrutaremos do melhor dessa terra. Ora, dos lábios de Deus saem palavras poderosas, que nos anunciam a sua vontade.
Ao observarmos essas declarações, conhecemos o que nos é dado gratuitamente no amado. Então o nosso espírito recebe a fé e com ela podemos tomar posse do que ele nos revelou. O último estrofe diz assim: nada do que o Senhor disser será alterado. Por isso jamais duvide dele. Suas palavras farão de você um vencedor ou um derrotado. Nossa, pastor, mas aí o senhor está colocando muito poder nas palavras. Não, não sou eu não, é a Bíblia. Escuta, Provérbios 13, 2. Elas ditarão o que você terá na vida. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Irmão, tuas palavras vai dizer o que você vai ter na vida. As suas palavras ditarão o que você vai ter direito ou não. As suas palavras vão dizer se você vai ser vencedor ou derrotado. A pérola diária desse dia de hoje fala assim, ó: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Provérbios 16, 21. Então aqui, e nas lições aí, que nós temos aprendido até agora no curso Fé, eu tenho entendido o poder que tem as nossas palavras. Só que, eu não estou saindo desse assunto. Quarta-feira passada eu falei a respeito disso. Quem estava aqui quarta-feira passada, você deve lembrar que nós falamos a respeito de Zacarias, né? Que orou tanto, e quando chegou a hora de receber a bênção, quase que ele perde. Por misericórdia, o anjo do Senhor tem que fazer ele ficar mudo. Por quê? Porque esse é o motivo da derrota de muita gente. O caso de hoje não é diferente, eu vou mostrar para você. Vamos lá em Êxodo, capítulo 14, verso 13. Se você abriu a sua Bíblia, acompanhe aí comigo. Se você não tem a Bíblia, está ali na tela, você pode acompanhar ali. Êxodo 13, 14. Aliás, 14 e 13, ao contrário, né? Êxodo 14 e 13. Quem achou, diga amém. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Por que Moisés está mandando esse povo ficar quieto, parar de temer e fazer silêncio? Porque, meu irmão, esse povo não veria o livramento do Senhor enquanto não ficasse quieto. Por que tinha tanta necessidade desse povo ficar quieto, pastor? Eu vou te mostrar já já, por causa da murmuração. Ele diz assim, ó: estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos dará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Sabe o que significa isso? Que aquilo que estava acontecendo ia acabar. E quando acabasse, eles nunca mais iam passar por aquilo. Eles nunca mais iriam enfrentar aquilo. É o caso de muita gente. Presta atenção, irmãos. Toda fase passa. Só que quando uma pessoa é murmuradora, ela faz aquela fase ruim demorar mais do que deveria. Quando você murmura muito, você fica mais tempo numa fase ruim que já deveria ter passado, por causa das suas palavras, por causa da sua murmuração. Quem sabe tem gente aqui que já não era mais para estar vendo essa situação. Como Moisés está dizendo, olha, quieta, se calem, porque isso que está acontecendo hoje vai acabar e vocês nunca mais vão ver. Esses egípcios que hoje vocês estão aí vendo, vocês nunca mais verão. Mas vocês têm que fazer o quê? Ó, ficar quieto. Olha o versículo seguinte, versículo 14. Põe para mim. O Senhor pelejará por vós. E eles tinham que fazer o quê? E vos calareis. Deixa Deus trabalhar, porque se eles não se calam, eles atrapalham Deus de pelejar por eles. E aquela situação que não era para demorar tanto, ia demorar mais. E por que, pastor, que eles estavam murmurando? O que Moisés estava falando para eles ficarem quietos? Lê comigo rapidinho aí o versículo 11 e o versículo 12. Presta atenção. O faraó tinha deixado o povo de Israel ir. Quando o povo de Israel começa a sair do Egito, o faraó se arrepende, Deus endurece o coração dele, e ele vai atrás do povo de Israel para tentar recuperar o povo de Israel de novo. Ele se arrepende de ter deixado o povo de Israel sair. Quando o povo de Israel está indo, e eles começam a perceber que o faraó está vindo atrás, irmão, bate o desespero. E é o que eu falo, olha para o pastor, cuidado com o desespero. Na hora do desespero, fecha a boca. Porque no desespero você vai falar coisa que você não deveria falar. Na ira, você vai falar coisas que não deveria falar. Quando bate o desespero, bate a angústia de ver faraó vindo, eles começam a falar besteira, mas besteira grande mesmo. E meu irmão, se Deus tinha tirado eles do Egito,
Deus estava cuidando deles até ali. Deus tinha sido uma nuvem na frente deles. Quando o faraó está vindo, olha que coisa, aquela nuvem que estava na frente deles passa para a retaguarda, começa a proteger eles de faraó. O faraó não consegue tocar neles. A Bíblia diz que aquela nuvem ela era tão perfeita que do lado de faraó ela era escura e do lado de Israel ela era clara, para clarear o caminho. E ainda assim, olha o que eles vão falar. Vai para o versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos aonde? Nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Começa a reclamação. Não era melhor ter deixado a gente morrer lá? Não era melhor como era antes? Do jeito que estava antes? Por que você nos tirou lá do Egito? Para a gente morrer aqui? E começam a murmurar, e começam a falar. Olha o versículo 11. E disseram a Moisés, aliás, o 12, né? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos aonde? Irmão, que besteira, pelo amor de Deus. Como alguém pode falar isso? Você fica indignado de ouvir isso, imagina Deus. Deus lutou para tirar eles de lá. Meu irmão, Deus fez muitos sinais. Foi 400 anos de escravidão. A hora que Deus tira finalmente eles de lá, eles começam a dizer: era melhor ter ficado lá. Eles estão falando contra Moisés ou estão falando contra a própria obra de Deus? Quem é que tinha feito tudo aquilo? Então cuidado, irmão, cuidado, porque quando você começa a falar contra a obra de Deus, você está falando besteira. O teu tempo de sofrimento vai aumentar. O teu tempo de deserto vai aumentar quando você começa a falar contra a obra de Deus. Como assim, pastor? Presta atenção, você que é mãe. Quantas mães eu já vi? Era melhor quando eu não tinha filho. Era melhor quando eu não tinha esse menino. Era melhor quando eu não tinha essa menina. Mas quem foi que te deu? Isso é obra de quem? Você vai aumentar teu sofrimento quando você ficar falando assim. Era melhor quando eu não era casado. Não sei porque que eu fui inventar de casar. Mas teu casamento foi obra de quem? Você está falando contra a obra de quem? Você vai aumentar o teu tempo de sofrimento. Por que eu estou falando isso? Você sabe, você imagina quanto tempo Israel levaria para ir do Egito até Canaã? Vou perguntar para você primeiro assim, quanto tempo levou? Vamos lá. Quanto tempo levou Israel no deserto para sair do Egito e chegar em Canaã? Quem sabe? 40 anos. Você sabe quanto tempo precisaria de verdade para eles chegarem em Canaã? Você não vai acreditar. Chuta aí, te dou um pirulito. Te dou um doce. Tinham dois caminhos. O caminho mais longo, eles demorariam 30 dias. O caminho mais curto, que foi o que Deus não quis levar eles, sabe quantos dias? 7 dias. Eles sairiam do Egito e estariam dentro de Canaã. Agora me responde, por que demorou tanto tempo? Você sabe? Murmuração. Irmão, isso aqui Deus falou comigo hoje muito forte. Tem gente que está prolongando o seu tempo de deserto por causa da murmuração. Tem resposta que já era para ter chegado, mas você não sabe ficar quieto. Você fala contra a obra do Senhor. Cuidado com o que você fala, irmão. Você está prolongando. A murmuração faz você prolongar o seu tempo de deserto. Tem coisa que já era para ter chegado. Tem coisa, para Deus é assim, já era para ter alcançado, já era para Deus ser abençoado, já era para você ter vencido isso aí. Pastor, não consigo sair dessa situação. Mas claro, no momento que você... Eu até falei aqui quarta-feira passada, que eu inventei uma palavrinha que não existe. Eu falei assim, você fala para a pessoa, ora fulano, você tem que orar. Pastor, mas eu oro. Aí eu brinco, o que adianta? Ora aqui na igreja, aí chega em casa, desora tudo em casa. Não existe desora. Mas é isso. Aí prolonga o tempo. Que não acaba essa luta do tempo que eu venho orando, mas você ora, e o mesmo tanto que você ora, você reclama. Mesmo tanto que você ora, você murmura. O
O mesmo tanto que você diz que pode, você também diz que não pode. O mesmo tanto que você diz que tem jeito, você também diz que não tem jeito. E uma coisa anula a outra, e você fica rodando nesse deserto. Irmão, era um caminho de 7 dias, no máximo 30, se fosse mais longo. Foram 40 anos. Cuidado para você não aumentar o tempo no deserto. Meu irmão, escuta isso. Moisés fala para eles, volta aí em verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Enquanto eles não ficassem quietos, eles não veriam. Por quê, pastor? Porque eles não estavam falando a mesma língua que Deus, eles não estavam falando de acordo com a palavra. Olha que coisa, para que Deus ia tirar eles do Egito e deixar eles morrer no deserto? Meu irmão, você está na mão de Deus. Deus não ia tirar você do mundo para deixar você morrer dentro da igreja. Agora que você está na bênção, você acha que você vai ficar abandonado? Para de ser enganado pelo diabo. Se lá no mundo você não morreu, aqui na mão de Deus você vai morrer. Se morrer na mão de Deus é a melhor coisa que tem. Amém, Jesus? Se for para padecer aqui na mão de Deus, glória a Deus. Mas você acha que Deus vai tirar você de lá? O Deus que você serve é o Deus que não dá conta de terminar a obra que Ele começou? Você acha que o Deus que nós servimos vai tirar da gente de lá para deixar a gente no meio do caminho? Não, meu irmão, você está na mão de Deus. O que é que vem acontecer faz parte do plano dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica quieto, louva, adora a Deus e deixa Deus trabalhar. Pode a coisa estar azedando, pode o diabo estar vindo atrás, você falar: Jesus, tem misericórdia, mas eu confio no Senhor. Não vou murmurar, não vou reclamar. Diga glória a Deus. Isso é muito sério, quer ver? Vou te mostrar algumas referências aqui, rapidinho. O que o povo de Israel estava fazendo? O que está lá em Malaquias 2,17, quer ver? Vamos lá rapidinho. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Presta atenção, irmão. Tem coisa que às vezes já era para ter chegado. 30 dias no máximo eles estariam lá em Canaã. Durou 40 anos, porque o povo de Israel era assim. A hora que Deus abençoava, eles louvavam. Começava a apertar a coisa. Porque era melhor ter voltado atrás. Porque era melhor ter estado no mundo. Era melhor lá no Egito. Era melhor lá, quando a gente podia comer, a gente podia beber. Para com isso, meu irmão. Deus não conseguia tirar aquele povo do deserto. Porque toda hora que Deus começava a agir, eles começavam a murmurar. E foi-se assim, até que morresse toda aquela geração murmuradora. E você pode ler na Bíblia, você vai ver que Deus falou assim: olha, não vai entrar ninguém, a não ser Josué e Calebe. Enquanto não morrer todo mundo, vocês vão ficar rodando no deserto. Ficou 40 anos. Deus deixou rodando até morrer o último daquela geração. Só sobrou Josué e Calebe. Porque os únicos que falavam de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito sério. Olha o que diz aí Malaquias 2,17. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Eu estava falando, você sabe o que significa enfadar? Deixar uma pessoa cansada, exausta, né? Esse povo estava deixando Deus exausto por causa das suas palavras. Eu estava lendo um livro, se tiver oportunidade, pensa num livro bom. Chama O Poder das Palavras. O primeiro nome do pastor é Dom. Só não lembro o sobrenome dele. Dom alguma coisa lá. Esse pastor, ele conta a respeito da experiência dele com o poder das palavras. Ele teve um filho. Esse filho nasceu com deficiência nas mãos e nos pés. A esposa teve uma febre, eu esqueci o nome da febre que ela teve lá, febre reumática, um negócio assim. E aí ele fala que a criança ficava com aquelas botinhas de gesso, e ficou lá na incubadora muito tempo, e a esposa quase morrendo em casa, e ele começou a entender a palavra. Ele começou a falar muito do Salmo 27:1, se eu não me engano. Ele fala: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a força da minha vida. E ele começou a fazer isso, ele começou a declarar essas palavras. Ele começou a dizer isso.
E aí, para resumir a história, antes disso acontecer, dele se despertar para as palavras, ele teve um encontro com Deus. E Deus começou a mostrar para ele versículos na Bíblia que falavam a respeito das palavras negativas. Ele falou que nunca tinha se atentado para isso. E um dos versículos que Deus deu para ele foi esse aqui: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Ele falou: Deus, mas eu nunca falei assim do Senhor. Ele já era pastor. Eu nunca falei mal do Senhor, eu nunca desacatei o Senhor, nunca falei com falta de temor. E Deus falou para ele: não, o problema é que você desenvolveu uma maneira negativa de falar, que me cansa. E Deus começou a mostrar para ele. Ele falava sempre assim, ó: não posso, não consigo, não vai dar, não tem jeito. Era sempre assim as palavras dele. Não tem como, não dá, eu não consigo, não sei. Ele falou assim: enquanto você não mudar isso, eu não consigo te abençoar. Irmão, isso é muito sério. Quarta-feira que vem não falta não. Eu vou te entregar a lista do nunca mais. O que é a lista do nunca mais, pastor? Coisas que nunca mais você vai falar. Eu vou te falar o que você fala e o que a Bíblia diz. E a lista é grande, hein? Toda vez que você for falar, você vai lembrar da lista do nunca mais. Nunca mais você vai dizer: não posso, não consigo, não tem como, é difícil. E Deus mostrou para ele, através da palavra, que ele tinha desenvolvido uma maneira de falar que estava atrapalhando a vida dele. E aí Deus começa a abrir o entendimento dele. Para resumir a história, ele começa a entender o poder das palavras. A criança que nasceu com os pés tortos, lá que ficava com as botinhas de gesso, quando foi lá o médico tirou o gesso, os pezinhos dele estavam perfeitinhos. A esposa que estava lá quase para morrer, ele falou assim, ela chegou à beira da morte. Febre reumática, não sei o que lá. Ela levantou da cama, começou a falar, e dentro de um dia foi desaparecendo os sintomas. Ele falou na frente dele, foi desaparecendo os sintomas, e depois daquele dia ela não tinha mais nada. Suas palavras têm muito poder, irmão. Olha o que Deus fala com esse povo aqui. Volta aí rapidinho. Malaquias 2,17. Deus fala assim, ó: enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Você entendeu aqui que esse povo estava falando para Deus? Entendeu ou não? Eles estavam falando assim, ó: quem faz o mal é o que passa por bom aos olhos de Deus, e Deus gosta de quem faz mal, quem faz coisa errada. Misericórdia. Estavam dizendo que Deus se agradava era de quem faz coisa errada. Olha lá, e é desses que ele se agrada. Onde está o Deus do quê? Do juízo. Irmão, para de falar bobagem. Pastor, eu falei na hora da raiva. Que eu falei na hora da ira. Tem hora que eu falo mesmo. Estou orando, não está adiantando nada. Porque o outro lá faz... Eu sempre digo isso, né? Faz tudo errado e Deus está abençoando ele. Para de falar essas besteiras, você está atrasando a sua vida. Fala comigo assim, ó: murmuração, reclamação é atraso de vida. Toda vez que você tirar o tempo para murmurar, você vai atrasar todas as respostas que Deus tinha para você. Então pensa bem, irmão. Pensa bem. Começa a tomar muito mais cuidado com o que você anda falando. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para você murmurar e reclamar, porque ele sabe disso. Ele sabe que a murmuração faz você ficar mais tempo no deserto. Faz você sofrer mais tempo, coisas que já eram para ter sido resolvidas. Quem está entendendo, diga amém. Quer ver? Vamos lá para Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Grava esse versículo aí. Lamentações de Jeremias. Depois de Jeremias vem Lamentações. Isaías, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Diz assim, ó: bom é ter esperança e aguardar como? Em silêncio. O quê? A salvação do Senhor. Aqui a salvação do Senhor não é só a vida eterna. É aquela resposta que você está pedindo para Deus. É aquela direção. É aquela
bênção que vem de Deus. Tanto é que eu gosto mais desse versículo na Bíblia atualizada. Coloca ali para mim, ô Leonardo, RA. Olha como diz: bom é aguardar a salvação de quem? Do Senhor. O que significa isso? Não espera de homens não, irmão. O bom é você esperar a salvação de quem? Do Senhor. Não fique esperando em pastor, não fique esperando em chefe, não fique esperando em político. Ah, me prometeram que vão me ajudar. O homem decepciona. Bom é esperar a salvação que vem de quem? Do Senhor. Ele usa pessoas, amém? Ele sempre vai usar pessoas, mas você tem que esperar dele. Só que tem um jeito certo de esperar. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso como? Em silêncio. Porque, irmão, se você não estiver falando de acordo com a palavra, é melhor você ficar em silêncio. Você está esperando uma coisa, esse é o segredo, você está esperando algo, fique em silêncio, senão vai demorar mais ainda. Para de murmurar. Só abra sua boca se for para louvar, se for para agradecer, se for para determinar, se for para profetizar. Porque se for para murmurar, é melhor ficar em silêncio. Porque o que você está esperando vai demorar mais ainda se você não aprender isso. Por isso que Moisés falou para o povo de Israel: estai quietos e vede o livramento do Senhor. Porque se eles não ficam quietos, eles não veriam. Deus vai demorar mais ainda. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem um jeito certo, esse é o problema. A gente espera a salvação do Senhor, mas esquece que tem que ser em silêncio. A gente ora, espera, estou esperando, mas está difícil, do jeito que está a economia, do jeito que está isso, do jeito que está aquilo. Não, para Deus, meu irmão, não tem nada disso. A salvação não vem da economia, não vem de quem? Do Senhor, vem de Deus. Agora nós temos que aprender a fazer isso em silêncio. Amém, Jesus? Olha um outro exemplo que eu vou te dar. Vai marcando aí bastante coisa, olha. Provérbios 21, 23. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Diz assim, ó: o que guarda sua boca e a língua, guarda das angústias, o quê? Olha a ligação que tem, a questão espiritual, até da alma, com a boca, com a língua. Quando você guarda a sua boca, você guarda a sua língua, você está guardando a sua alma até de angústia. De vez em quando alguém diz: estou tão angustiado, não sei por que eu estou angustiado. Veja o que você está falando. Veja o que a pessoa fala o dia inteiro para você ver. Observa. Nossa, aí chega no final do dia e fala: eu estou tão angustiado, Claro! Passou o dia inteiro murmurando, reclamando, falando coisa ruim, falando coisa negativa. Isso afeta diretamente na alma. Está entendendo, sim ou não? Angustiado, triste. Percebe, repara para você ver, você vai ver que a palavra, quanto a palavra é verdadeira. Pessoa que vive angustiada, vive triste, termina um dia angustiada, triste. Veja o que a pessoa falou o dia inteiro. Eu duvido uma pessoa que está louvando a Deus, adorando a Deus o dia inteiro. Ela vai ter luta também, igual qualquer um. Mas está glorificando a Deus, está profetizando. Eu duvido que ela termine o dia angustiada. Não tem como. Pessoa que está ali orando, a pessoa que está ali na fé, a pessoa que já está agradecendo, eu duvido que ela termine o dia angustiada. Se a angústia tiver, meu irmão, sai na hora. A pessoa começa a louvar, agradecer, glorificar, citar a palavra, profetizar. Deus já me abençoou, eu não vou temer. Meu irmão, a angústia vai embora. Agora, quem não sabe guardar a sua boca, a sua língua, não vai conseguir guardar das angústias o quê? A alma. Então as suas palavras estão diretamente ligadas à questão da alma. Isso aqui é muito sério. Olha o que diz agora lá em Marcos, para a gente já encerrar. Marcos 11, 23, que depois disso aqui eu quero mostrar um negócio para você. Pega meu celular lá, Graziela. Eu quero mostrar um negócio para você que mexeu muito comigo, mas muito forte. Aguenta aí que eu já vou te mostrar. Vamos lá. Marcos 11, 23. Isso aqui é ensinamento do próprio Senhor Jesus. Marcos 11, 23. Quem já fez o curso Fé, já aprendeu isso aqui que eu vou falar. Mas muita gente acaba esquecendo, ou ainda talvez não teve esse entendimento. Isso aqui é profundo. Marcos 11, 23. Marca aí para você não esquecer. Diz assim, ó: porque em verdade vos digo,
que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será o quê? Então presta atenção nisso aqui. Irmão, você vai ter o que você disse, porque tudo o que você disser lhe será feito. E aqui, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso me chocou. Mas quem já ouviu aquela frase assim, ó? A fé move o quê? A fé move? Não, não move, mentira. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, esse pastor está doido, mas a fé é coisa muito forte. A fé move montanha sim. Não, não é a fé. Vamos ler o versículo direitinho? Olha lá. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então o que move o monte, o que move montanhas, não é a fé, mas é a palavra. Vou te provar por quê. A pessoa pode ter um caminhão de fé no coração. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, pastor, eu tenho tanta fé, mas eu tenho tanta fé. Só que ela pode ter um caminhão de fé e nem precisa disso. Aliás, Jesus falou o contrário. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu? Já entreguei aqui na igreja. Quem já viu? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, não precisa de tanta fé. E você souber usar as suas palavras, uma fé desse tamanhozinho pode fazer mover montanhas. Mas se você souber usar o quê? As palavras. Agora, ainda que você tenha um caminhão de fé, presta atenção. Tem um caminhão de fé, mas na hora que você fala, suas palavras são totalmente o contrário da sua fé, não vai acontecer nada. Tem gente que tem um caminhão de fé, mas na hora que a pessoa abre a boca, ela só fala o contrário do que ela diz que crê. Tem um caminhão de fé, mas só abre a boca para dizer, não dá, não tem como, é impossível, não tem jeito. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? São as palavras que movem. Irmão, não adianta você ter um carro com um tanque cheio de combustível e o motor não funcionar. Você não vai em lugar nenhum. Assim a pessoa que diz que tem muita fé, mas ela ou diz o contrário disso, ou também não diz nada. Ela não usa suas palavras, ela não abre a boca para dizer o que ela crê, também não vai resolver nada. Porque tudo que existe foi criado dizendo, e disse Deus, aconteceu. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, tudo foi criado pelas palavras. A pessoa pode ter um pouquinho de fé assim, mas se ela disser hoje a esse monte, ergue-te daí e lança-te no mar, pode ser que no primeiro dia não aconteça nada. Mas no outro dia ela disser de novo, você não vai ficar aí, eu já te falei, erga-te e lança-te no mar. Hoje pode não acontecer nada de novo, mas amanhã ela disser novamente, você não vai ficar aí em nome de Jesus, eu já te disse, saia daí e lança-te no mar. No terceiro dia pode não acontecer nada. E depois ela continuar dizendo, em nome de Jesus você não vai ficar aí, eu já falei que você vai sair daí e vai se lançar no mar. Pode passar muitos dias, mas vai chegar um dia que ela vai olhar, e o que ela disse, o quê? Aconteceu. Palavras têm poder. Quem crê nisso, diga amém. Tem poder. Esse monte, ele é figurado. Ele representa um problema que hoje para você é impossível. Pensa naquilo que para você hoje não tem jeito. É um monte, essa montanha aí. Irmão, começa a dizer ela. Começa a falar para você ver. Diga a esse monte, erga-te e lança-te no mar. Você vai ver que o que você disser lhe será feito. Então eu volto atrás também para dizer outra coisa. O que você não quer que seja feito, não diga. Não fica dizendo não. Não fica falando se você não quer que aconteça, porque palavras têm o quê? Tem poder. Não fica dizendo, não fica falando. Ah, vira para o filho, vai virar nada. Esse aí vai só dar dor de cabeça. Esse aí só vai dar trabalho. Tudo que você disser lhe será feito. Quem está entendendo, diga amém. Eu vivo isso aqui. Eu acredito nisso aqui. Eu não prego só isso aqui para você. Eu vivo isso, já vivi isso, vou continuar vivendo. Eu já contei meus testemunhos várias vezes aqui.
Poderia contar outros vários para você. Mas quando eu aprendi isso aqui, eu comecei a entender e eu comecei a dizer. E eu repito, estou vivendo hoje coisas que eu dizia há um tempo atrás. E daqui a um tempo eu estarei vivendo coisas que eu estou dizendo hoje. Quer ver um exemplo? Tem vários. Vou dar um exemplo. Um dos exemplos. Meu casamento. Eu sempre disse, quem cresceu comigo na igreja sabe, eu vou namorar, noivar e casar com uma pessoa só. Eu sempre disse isso. Eu sempre tive isso no meu coração e sempre verbalizei, sempre falei isso. Falava com certeza no meu coração. Deus me deu essa bênção. Ah, é por acaso? Não, é porque eu disse e continuei dizendo. E um dia eu falava, chegou o dia em que eu vivi. Eu contei um exemplo que eu tinha uma bicicleta, até hoje. Eu tenho. Ela era uma barra forte vermelha. Eu andava com ela para cima e para baixo. Quando eu aprendi isso aqui, aí eu chegava, o pessoal saía para comer lanche depois do culto, jovens. Aí eu, na hora de parar a minha bicicleta, eu não parava ela igual a bicicleta não. Eu ia lá no meio-fio assim, dava ré e parava ela assim na calçada. Colocava o descanso igual moto, falava, ó, cuida da minha moto aí. O pessoal ficava rindo, tirava sarro. Mas eu falava, minha moto, vermelha, minha moto. Quem já ouviu já sabe o resultado. Eu não comprei minha moto, Deus me deu. Eu não tinha dinheiro para comprar a moto, eu não tinha dinheiro para tirar a habilitação, eu fui lá e comprei o capacete. Fiquei de capacete e bicicleta. Pensa na zombaria. Ela vai fazer o quê? Com esse capacete, com essa bicicleta. Eu falei, eu não posso comprar moto, mas já comprei o capacete que a moto está chegando. A moto está chegando. Está entendendo? Isso é fé, irmão. A fé, por isso que a fé é loucura, para quem não entende. É loucura, sim ou não? É doido. E foi, irmão. E Deus me deu. Já contei que Deus me deu a minha moto. Fui lá, conversei com o pastor. Aquele pastor me ajudou muito. Pastor, eu quero uma moto, Deus vai me dar. Ele falou assim, você já tem habilitação? Eu falei, não. Ele falou, então vai tirar, Deus não é doido? Vai dar moto para quem não sabe dirigir? Eu falei, faz sentido. Então ora para Deus tirar a habilitação primeiro. Aí fui atrás da habilitação, Deus me deu a habilitação. Aí um dia eu fui no monte orar, o pastor me chamou, não queria ir, eu estava quebrado, tinha pintado casa o dia inteiro. Ainda bem que eu fui, acho que Deus estava testando a minha fé. Fui no meio de um mato, lá era uma mata, fui orar. Pastor, vamos lá. Eu falei, estou cansado, vou ver. Vamos, rapaz. Não, vou ver. Ainda bem que ele insistiu. Aí fui, orei. No outro dia cedo, estou lá dando aula de violão. Meu avô, eu nunca imaginava. Não esperava. Sabe o que é você não esperar? Ele tinha comprado uma moto zero. Não tinha ninguém em casa. Olha como Deus faz as coisas. Ele chegou e falou assim, você dirige, né? Eu falei, dirijo. Você já tirou a habilitação? Ainda bem que eu escutei o pastor. Você já tirou a habilitação? Eu falei, já. Ele falou assim, olha, eu comprei uma moto e eu precisava lá buscar. Mas eu preciso de alguém que dirige para ir comigo de carro, para eu trazer a moto e a pessoa voltar com o carro. Você não faz esse favor para mim? Quem tirou carta recentemente sabe, né? Mandar você dirigir para ir ali na esquina, você quer dirigir. Eu falei, é claro, agora. Fui lá, entrei no carro, a hora que estava saindo assim, né? Eu vi a moto antiga dele assim. Deus sabe, irmão, eu só perguntei por perguntar na minha inocência, porque eu não tinha condição nenhuma. Eu falei assim, o que o senhor vai fazer com essa moto antiga? Na minha cabeça ele ia vender para dar entrada na outra, a outra era zero, enfim. Ele pegou a chave assim, balançou. A moto que eu queria, vermelhinha. Está aqui, essa moto é sua, é um presente. Diga glória a Deus. Meu primeiro carro, fica para outro culto, também não comprei não, viu? Ganhei. Deus me deu. Eu ia comprar, Deus não deixou eu comprar. Eu não gastei o dinheiro para comprar o meu carro, Deus me deu. E vai me dar mais coisas, porque eu creio, diga glória a Deus. Hoje eu estou vivendo coisas que eu falava. Daqui a um tempo eu estarei vivendo coisas que eu estou falando hoje. Escreve o que eu estou te dizendo. E você não é diferente, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Eu estava pesquisando isso ontem, deixa eu correr por causa do horário. Eu estava até comentando com a minha esposa, ela falou um negócio para mim. Ela falou assim que ela se lembrou de um tio dela. Esse tio dela, ele não conhecia a palavra, mas ele teve muitas doenças.
Mas assim, coisa que todo mundo achava que ele ia morrer, mais de uma vez ele foi assim desenganado pelos médicos. E ela falou assim, só que eu nunca esqueci uma coisa que me chamava a atenção nele. Apesar dele não conhecer a palavra, todas as vezes que ele estava lá em estado terminal, o médico já tinha desenganado. Alguém chegava e falava, e aí, como é que você está? Ele falava assim, ó, eu não tenho nada não, eu estou curado. Ele não conhecia a palavra. A família estava orando, claro, tudo, mas ele mesmo não era de Jesus. Mas ele falava assim, ó, eu não tenho nada, eu estou curado. Mas olha a situação, está feio, tá nada, isso aqui não é nada não, eu já estou curado, logo logo eu estou de pé de novo. Ele sempre falou dessa maneira, irmãos. E ela fala assim para mim, quando todo mundo achava que ele ia embora, olha ele de novo lá, sarado, curado, sem nada. Irmão, estou falando para você, uma pessoa que não era de Jesus. Deus me deu o privilégio, depois de vir ganhar esse tio dela para Jesus, eu ganhei ele para Jesus, batizei ele, Deus me deu essa honra. E depois ele partiu. Mas ela falou que muito antes até dele conhecer a palavra, através do que ele falava, todas as vezes, o médico dizia, dessa ele não passa, pode vir todo mundo visitar. E ele dizia, nada, eu não tenho nada, eu estou curado. Eu vou levantar já já, eu estou voltando para casa. Era dito e feito. Irmão, mesmo sem conhecer, ele estava usando a palavra. Tudo que disser lhe será feito. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Ontem eu estava vendo isso, e eu vi cientificamente o que a palavra de Deus fala. A ciência comprova. Eu vi acho que é um estudo científico de um doutor japonês chamado Masaru, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, Masaru alguma coisa. E eu vi que muitas pessoas pegaram essa teoria dele e começou a colocar em prática, começou a fazer. E eu peguei um exemplo aqui de uma mulher que fez, e ela mostra o que aconteceu. Só para você entender. Cientificamente falando, ele fala que palavras são ondas sonoras, né? Então, as ondas sonoras de palavras negativas, elas são diferentes de ondas sonoras de palavras positivas. E ele fala que isso reflete de maneira diferente na água. E ele deu um exemplo. Olha para você entender. Ele pegou um potinho, colocou água, colocou arroz dentro. E no outro ele fez a mesma coisa. Um deles, ele colocou lá escrito ódio. No outro ele colocou escrito amor. E no outro ele simplesmente desprezava. Uma coisa assim. E ele pegava um dos potinhos e toda vez que ele pegava, ele falava palavras negativas. Te odeio, você não presta, você não vale nada, você é doente, viciado, você é maldito e tal. Ficava falando. Olha que coisa de louco. Ficava falando com aquele potinho. Aí o outro ele pegava, presta atenção, está entendendo sim ou não? Você vai ver o exemplo ali. O outro ele pegava e ficava falando palavras positivas. Olha, você é bom, eu te amo, eu sou grato, e isso, aquilo, falava palavras boas, você vai dar certo, e isso, aquilo, aquilo outro. Irmão, é incrível o negócio. Vê ali o vídeo, que aí você tira as suas consequências por você mesmo, seu entendimento aí. Presta atenção. Um ano.